Olá, boa tarde. Minha mãe entrou sempre a primeira, a Albira, a Bia. Olá, pessoal, boa tarde. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos e a gente começa a nossa live hoje, né? Com os códigos da natureza. Anselmo também entrou. Legal, boa tarde, Anselmo, saudade. Boa tarde, mãe, tá tudo bem por aí? Hoje é friozinho, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Um dia mais introspectivo. Vamos esperar só mais uns 2 minutos e a gente começa. Eliana, seja bem-vinda. Bom, acho que já dá pra gente começar, né? Hoje o tema da live é os códigos da natureza. Então, em primeiro lugar, Alex também entrou, o pessoal tá chegando. Em primeiro lugar, é importante a gente entender, né? Quando a gente fala em natureza, a natureza ela é muito mais ampla do que só as plantas, né? Às vezes as pessoas falam, eu quero fazer, por exemplo, um projeto de paisagismo, sempre está lá atrelado às plantas. Mas quando a gente fala em natureza, é tudo aquilo que Deus criou, né? O sol, o ar, o vento, o fogo, todos os elementos da natureza, enfim, e as plantas, inclusive. E a gente tem aí uma sintonia divina com a natureza. E a natureza ela nos proporciona, além de um bem-estar, né? Através da interação, né, do ser humano com esses aspectos da natureza, ela também nos ensina, ela nos traz aprendizado. Vanessa entrou também, seja bem-vinda. E de que forma ela nos traz aprendizado? Quando a gente começa a observar, olhar para a natureza com uma integração, né? Porque nós fazemos parte da natureza, o nosso olhar muda e a gente começa a receber esses códigos para transformação. E é muito natural quando a gente chega, principalmente num local, né, que a gente vê uma paisagem muito extraordinária, da gente realmente criar um sentimento de gratidão, algo muito espontâneo, né? Quando a gente olha lá para um cenário espetacular, algo que a gente nunca imaginou, um pôr do sol. Eu lembro que quando eu conheci lá a Chapada Diamantina pela primeira vez, me gerou muitos questionamentos, porque é uma beleza tão surreal, uma beleza tão extraordinária que te faz repensar em todos os aspectos da sua vida, né? De como o Criador trouxe isso pra gente, né? E como a gente faz uso disso, né? Qual a responsabilidade nossa em relação a isso. Fora isso, com esse estado de gratidão que a gente entra quando a gente observa a natureza, a gente começa a produção de hormônios, né, dentro do nosso organismo. Isso é neurociência, diz e comprova, que nos traz esses sentimentos de bem-estar, alguns sentimentos de ação, né? Alguns tiram o estresse, nos trazem felicidade, nos trazem alegria.
Então isso é comprovado, né? É muito mais do que a emoção, é o químico. E também aquela sensação que às vezes a gente está lá andando na natureza com o pé no chão, né? Que a gente chama de aterramento, o quanto você se renova, né? A Eide, a Proeide também entrou, um beijo, Proeide, para você. O quanto nos traz renovação, né? Caminhar, por exemplo, na natureza, na terra, com o pé no chão, enfim, muitos aspectos que a gente já observa aí intuitivamente quando a gente tem esse contato, essa proximidade com a natureza. Eu até postei no Stories para vocês no domingo, né? Eu tenho alguns dias, eu saio aqui pela região onde eu moro e saio caçando plantas pela rua, né? Pelas casas ou trechinhos de jardins lá, de terrenos às vezes que não começaram a construir, e vou pegando aquelas plantas para montar um arranjo floral. E o quanto isso, para mim, é uma terapia. É o momento que eu coloco a minha atenção, que eu trago foco, que eu fico no presente, para que eu possa desenvolver aquele arranjo, né? E depois aí tem toda a alegria, a felicidade de como ele fica, né? Então, a Marcela entrou também, um beijo, Marcela, seja bem-vinda. Então, esses aspectos intuitivos que a gente tem da natureza já nos transformam. Agora, quando a gente começa a perceber o quanto ela está mostrando pra gente de ensinamentos e que a gente pode usar como transformação, fica muito mágico ainda. Eu tenho um exemplo muito interessante, daqui a pouco a gente já vai entrar no tema, de uma ameixeira que eu plantei aqui em casa, e ela se desenvolveu tanto e tão rápido que ela começou a cobrir, fazer sombra nas outras plantas, né? Era um trecho de jardim. E aí eu falei, meu Deus, ó, vai morrer todo o jardim, né? Eu não tinha outra opção senão cortar a ameixeira. E aí eu pedi pro meu pai, né? Porque o tronco já estava um pouco, né, robusto e tudo mais. E aí ele foi lá e eu com dor no coração. Eu falei, bom, eu vou ter que escolher entre a ameixeira ou todo o jardim, né? E aí meu pai foi e cortou a ameixeira, o tronco da ameixeira. E muito interessante, ficou lá a ameixeira. Depois de um tempo, ficou um trecho de tronco, porque ele não tirou com a raiz. E aí depois de um tempo eu fui observar que ela estava brotando novamente, né? Então, assim, ela foi cortada quase rente ao solo e de repente ela começou a brotar novamente, né? O quanto de ensinamento que ela me trouxe. Aí eu falei, não, tudo bem, ela fica aí, ela não quer sair daí, então ela vai ficar aí. Ela tá crescendo novamente, sozinha. Isso é muito interessante quando a gente observa isso e traz como aprendizado pra gente. Mas enfim, hoje eu trouxe para vocês essa visão do quanto a natureza nos ensina em relação à nossa casa, tá? O quanto que esses elementos da natureza nos indicam um caminho do que está acontecendo com a gente internamente. E que a gente pode tentar, né, primeiro se abrir para enxergar, transformar, né, e caminhar para a evolução. E em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa entender que nós somos responsáveis por 100% da energia que a gente emana e materializa à nossa volta. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Não adianta a gente olhar com um sentimento de culpar o outro, culpar o próximo, né? Não existe culpa, na verdade. Nós estamos num processo evolutivo. Porém, toda energia que a gente emana, a gente reverbera no universo e retorna pra gente. Então, quando a gente planta o positivo, né, reverbera e volta o positivo. Quando a gente planta o negativo, idem. E com os elementos da natureza, a mesma coisa. Com a nossa casa, muito mais ainda. Por quê? Porque a nossa casa é o nosso templo, é o nosso corpo externo, vamos dizer assim. Então, tudo que acontece na nossa casa, somos nós que estamos emanando uma energia que está materializando. Tanto que quando eu pego uma análise de projeto de Feng Shui, o Luciano entrou também, aí da empreiteira Vitarães, que
faz aí as nossas obras, né? Luciana, seja bem-vindo. Quando a gente observa a nossa casa como esse organismo vivo que está sendo transformado por nós mesmos, a gente consegue ter um caminho de transformação. Então, voltando lá, quando eu pego um projeto para análise de Feng Shui, só olhando alguns elementos em excesso, alguns elementos da natureza em excesso ou em escassez, eu já consigo perceber na vida da pessoa o que está acontecendo, tá? Então, é muito interessante, eu vou dar alguns exemplos hoje para vocês, que eu acho que vocês já podem colocar em prática aí na casa de vocês e começar a perceber o que está rolando, né? Tem muita gente que fala, né, amigos principalmente, Elaine, tô com vazamento de água, o que tá acontecendo nunca cessa, não para, né? É um indício, né, de que algo está acontecendo. Agora a gente precisa entender um pouco, né, decodificar isso para a gente começar a aplicar numa transformação. Hoje eu vou falar de alguns elementos, não vai dar tempo de eu falar, apesar que assim, né, isso é tema para muitas lives. Então hoje eu pontuei alguns, os mais comuns talvez, que provavelmente vocês tenham em casa e que vocês já podem observar e começar a fazer a mudança, tá? É interessante também a gente não ficar muito encanado nas coisas assim, aconteceu tal coisa, já é um problema comigo. A gente precisa ver a recorrência, né? Vazamento, conserta o mesmo vazamento, opa, eu preciso entender que aquilo não é normal. Agora sim, eu tô com uma casa há 20 anos, né? E começa a dar vazamento, aí já é diferente. Aí eu preciso lá contratar uma empreiteira, eu preciso lá contratar um arquiteto, né, um designer, para realmente ver qual é o problema lá na tubulação hidráulica. É diferente, aí é uma manutenção. Agora, um problema recorrente, é importante que a gente comece, né, a ter um olhar um pouco mais crítico. Então, primeiro, entendendo, né, que a gente manifesta isso. Segundo, a recorrência, né, pra gente também não ficar grilado. E depois, né, olhar isso com carinho. Não adianta também a gente olhar essas coisas que estão acontecendo e começar a se desvalorizar, né? Na minha casa tem isso, na minha casa tem aquilo, na minha casa é aquilo. Tem muito cliente que, às vezes, a gente começa, né, a pontuar, aí o cliente fala, vou mudar de casa. Nossa, essa casa aqui é terrível, não vou ficar mais aqui. Tem vazamento, tem mofo, tem trinca, tem pane elétrica, eu preciso sair daqui. Mas não vai adiantar, porque é você que está vibrando. Você vai mudar para uma outra casa com os mesmos padrões. Ou você vai moldar a casa com a energia que você está emanando, tá? E também assim, não adianta consertar o externo se você não procura a transformação interna, né? Porque se estourou um cano, você percebeu um vazamento, você entendeu qual é o problema do excesso da água ali, do elemento da natureza, consertou o cano, entendeu o que você está gerando, continua gerando dentro de si, vai estourar outra coisa, tá? Porque você continua emanando aquela vibração, aquela energia. Então é importante, Alessandro Kurashima, saudade também entrou, bacana, seja bem-vindo. Então é importante que a gente tenha a abertura para tomar as rédeas dessas ações. Não, eu vou buscar a minha transformação e vou, né, sanar esse problema. O problema começa sempre na raiz interna, depois ele vai para o externo. Então vamos lá. Eu fiz aqui um roteirinho para eu não me perder e vamos começar a falar da água, né? O elemento da natureza, né? Tô aqui bebendo água, né? Que a gente realmente, né? A maior parte do nosso corpo é formada por água. A água, ela está ligada diretamente às emoções. Toda a nossa parte emocional. E também a parte financeira. Então, quando a gente tem problemas com a água, excesso ou escassez, algo relacionado ou às emoções ou a dinheiro, a parte financeira mesmo da pessoa. Então, vamos lá. O que significa, por exemplo, quando eu tenho vazamentos? Quando eu tenho a água indo embora de uma forma desordenada. Normalmente está ligado ao dinheiro que eu estou esbanjando.
né? Aquele gastando em excesso, gastando sem critério, sem necessidade. Normalmente também da parte emocional. Estamos falando água é tudo, né, Anselmo? Da parte emocional, quando eu tenho excesso de água, normalmente é aquela pessoa que está muito emotiva ou que ela está muito depressiva. Excesso de água nesse sentido, de vazamento, tá? Infiltração já é um pouco diferente. Vazamento é quando tá escoando a água sem limite, né? Estourou um cano, tá sempre recorrendo. Se não estoura um, estoura outro. Eu preciso dar uma olhada na minha parte financeira, como eu estou gerindo o meu dinheiro e as minhas emoções. Infiltração já é um pouco diferente. Infiltração, o próprio nome fala. Se a gente perceber, se a gente parar um pouquinho para analisar, sair um pouco da mente e vir para a energia do cardíaco, a gente já saca, né? Não precisaria nem estar falando. Tem coisas que eu não sei que acontecem na minha casa e que aí eu vou olhar, principalmente quando tem excesso de pragas, insetos, que depois a gente vai falar também. Eu olho para aquele animal e eu falo, o que ele está fazendo, né? Qual é a função daquele animal? Por que está em excesso, então, na minha casa? Se ele faz isso, por que está em excesso na minha casa? Porque os animais, eles são muito mais sábios e captam muito mais a energia do que nós, né? Porque a gente normalmente leva para o mental e a gente começa a determinar, né, a pontuar. E aquela intuição nata do ser humano, ela vai embora. A infiltração é um pouco diferente do vazamento. A infiltração de água, normalmente, são pessoas realmente, a gente dando ouvido, né, a interferências externas e mudando a nossa emoção em função disso. Por exemplo, dando muito valor a críticas, dando muito apoio ao que as pessoas pensam de você. E aí isso te traz ansiedade, te traz tristeza, te deixa deprimido. E normalmente são pessoas muito próximas. Então a infiltração ela está ligada ao emocional, porém a essa abertura que a gente dá à energia do externo. E normalmente de uma forma negativa. A pessoa que ela também está muito deprimida, muito chorosa, muito emotiva, muito saudosa, também ela gera a questão da infiltração e também do vazamento, porque tá ligado à emoção, tá? Mofo, que vem da infiltração. Mofo, o que acontece com o mofo? É a água, né, um elemento da natureza, a água, que ele vai tomando conta. A infiltração é a pior coisa que tem, né, gente? Meu Deus, é uma coisa estressante. Além de trazer essa questão do cheiro, né, aquele odor característico do mofo, ele vai invadindo a parede ou o teto por conta das infiltrações. Então, o mofo é a água que entrou, que infiltrou e ficou. Normalmente, olha, o nome eu já meio que dei uma direção para vocês, né? É a emoção em excesso que ficou. Normalmente relacionado a pessoas que têm problemas respiratórios, que estão relacionadas ao guardar mágoas, ao guardar raiva, ao guardar emoções negativas, ao não perdão, né? Então, a associação é muito clara. Infiltrou, a pessoa deixou entrar emoções do externo, normalmente de pessoas próximas. Começa a ficar mofando, é sinal que a pessoa está guardando aquilo, né? E ela tá, e guardar esses sentimentos geram problemas físicos, né? Toda doença ela vem também do emocional, né? Do que a gente está vibrando. E aí, em excesso, né? Aquele pensamento recorrente ou aquela emoção recorrente, ela vai para o físico e gera doença, que é onde a gente vê. Por isso que quando a gente também trabalha com óleos essenciais, que é da natureza também, a gente vai na raiz, a gente vai na emoção, a gente vai no mental para promover a cura. Porque é lá que está sendo gerada a doença. Tá? Então,
o mofo, ele vem das emoções guardadas, tá? Vamos lá para o próximo. Entupimentos, que vem da água também, né? A água que tá transbordando lá no ralo. É a água que não desce. É uma água que em excesso está no mesmo lugar. Quando um local está entupido, ela não fica, a bacia sanitária quando está entupida, não fica tudo no mesmo lugar, tudo junto. Então, normalmente é aquela pessoa que não está delegando, é aquela pessoa controladora, é aquela pessoa que não distribui tarefas, então ela segura tudo para ela. E o que acontece? Que a água nos mostra isso quando tem um entupimento, que não deixa fluir. A água precisa fluir, a emoção precisa fluir. Então, normalmente quando a gente tem entupimentos, né, com água, é derivado daquela pessoa que está num processo de segurar tudo para ela. Pode ser também, não só de ações, né? Ela não está, de repente, delegando ações, mas que ela também está segurando muito com ela essas emoções negativas. E, de novo, tá, gente? Isso tudo que eu tô falando, né? Esses códigos todos da natureza, é normalmente quando é recorrente, né? Não é um entupimento pontual, que você foi lá e consertou, desculpa. Mas é algo recorrente, é algo que você percebe que se não entope aqui, entope lá. Opa, calma. Eu estou vibrando alguma coisa que eu estou em conexão com a água e a água está me mostrando isso, tá? É bem interessante. Um outro item que aí já seria uma parte de layout relacionado à água, que normalmente a gente mexe no Feng Shui, é a questão da água passando por nossa cabeça de uma forma veloz. Como isso? Camas encostadas em paredes que tem cano, parede hidráulica. Cama ou mesa de escritório, né, mesa de trabalho. O que acontece? A sua cabeça está encostada na água em movimento. Imagina aqueles canos, né? A caixa d'água enchendo, além da parte acústica, né? Do barulho, né? Você não tem esse silêncio. Quando a gente fala, por exemplo, em edifício saudável, a gente percebe que nessa certificação você acaba perdendo pontos por conta da parte acústica, né? E quando a gente fala em energia do elemento, a gente fala na velocidade das emoções que essa água passa. Ou seja, você cria um processo de insônia ou da mente que não descansa, a mente acelerada, e você realmente não repousa. Então, se você tem, por exemplo, cama com a cabeceira, os pés nem tanto, mas a cabeceira da cama encostada em paredes que tem água. Valdir entrou, saudade, Valdir, um beijo para você. Então, se você tem cama encostada em parede com água, parede com tubulação hidráulica, desencoste, porque com certeza você não tem um sono tranquilo. E desencostando você vai começar a promover isso, tá? Porque você não tem essa velocidade de água passando aí nas tuas emoções, ok? Vamos lá. Agora vamos falar um pouco da parte da elétrica, né? Que também tem a ver com a água, né? A energia elétrica. Muita gente me pergunta essa questão do curto-circuito ou lâmpadas queimadas, né? Excesso de energia, queima tudo, né? Tem muito, a parte da água, ela tem muito a ver com a nossa parte emocional. A parte elétrica da casa, ela tem muito a ver com o sistema nervoso. Então, normalmente, quando a gente tem um monte de lâmpada queimando de uma vez só, o Anselmo aqui tá falando, essa questão de encanamento no quarto é séria mesmo. É isso mesmo, Anselmo. E eu diria mais ainda, eu não falaria só na cabeça, tá? Quando a gente fala em edifício saudável, eu falaria também passando embaixo da cama, tá? As duas situações são extremamente problemáticas. Karen também entrou, um beijo, Karen.
Então, quando a gente fala tá queimando todas as... Ah, queimou uma lâmpada, ok. Né? A lâmpada, como eu falei para vocês, não dá para entrar numa piração, né? A lâmpada também tem uma vida útil, mas também não dá para entrar na desculpa. Ah, é porque choveu demais. Ah, por que isso? Né? Eu vi uma frase muito interessante, né? Que é realmente vinculado a isso, né? Quem cria muita desculpa não olha para si, né? Você precisa olhar para si para enxergar a situação de uma forma mais clara, né? E você pôs uma lâmpada, queimou, uma lâmpada nova, colocou outra, queimou, que se não queimou aqui, queimou lá. Pera lá. Como que está o meu estresse? Como está o meu sistema nervoso? Como estão as minhas emoções? Será que eu tô com muita raiva? Será que eu tô muito acelerada, que eu tô queimando? E não é só lâmpada, não, né? Eletroeletrônicos também. Eletroeletrônicos principalmente, né? Ou curto-circuito, de já queimar tudo de uma vez, né? Cair disjuntor o tempo inteiro, né? A gente observa muito isso também nos projetos de Feng Shui. Às vezes causa incêndio. E aí você vai conversar com a pessoa, que você vai entender um pouco do que ela está passando naquele momento. Ela está extremamente preocupada, o cérebro realmente está fritando. Tá fritando e aí sai queimando tudo mesmo, tá? E a gente tá falando aqui em casa, mas isso se reflete a outras coisas também, tá? Ó, a Marcela tá falando, aqui em casa nessa quarentena, sem fim, queimou tudo. É isso mesmo, Marcela. Graças a Deus você já tá usando os olhos, né? Para a natureza também ajudar aí a sua família, você e sua família. Graças a Deus. A gente precisa de apoio. O bacana é a gente enxergar e correr atrás, né, gente? Para nossa evolução. Não dá pra gente se acomodar, né? Ó, o Júlio entrou também, a Tila, a Thaís, sejam todos bem-vindos. Bom, então falamos aí da parte que a energia está relacionada ao nosso sistema nervoso. Ah lá, tá melhorando, é isso aí. E eu tô aqui de olho, eu tô aqui acompanhando, hein? Então tá, então falamos da energia, da parte de relacionada ao sistema nervoso, a questão das lâmpadas, eletroeletrônicos, né? Televisão, computador, mesma coisa, tá? Principalmente computador. A pessoa, às vezes, no trabalho, queima computador direto, né? A Tila também falando, eu também melhorei muito. Tila maravilhosa, também tá super, né? Focada nisso, é muito bacana. É muito bacana quando a gente desperta e vê esses benefícios, né? Porque a natureza, ela é tão mágica, ela é tão maravilhosa, né? O Criador trouxe tudo isso pra gente. Se a gente não... É até uma falta de responsabilidade, eu acho que a gente não aproveitar isso em benefício da nossa evolução. Então, vamos lá. Falamos de água, né? Que está vinculado também à energia elétrica. E agora a gente vai falar sobre ar, o sol, né? Que está relacionado ao quê? A ventilação natural, né? A insolação, a questão da iluminação natural também, ok? Bom, em primeiro lugar, o sol, né? Quando a gente já projeta, faz um projeto, a parte física de um projeto de arquitetura, a gente já tem algumas diretrizes para seguir enquanto ventilação natural e insolação, né? A gente já vai lá porta na região, para a gente, né, dar prioridades para os espaços que precisam ser mais ensolarados na parte da manhã, os que precisam ser menos ensolarados na parte da tarde, como o quarto, por exemplo, né? Na hora que você vai dormir, né? Você tem um conforto térmico lá, de não estar aquele quarto quente, enfim. A gente já tem essas preocupações, mas se a gente abrir um pouco mais o nosso olhar, a gente vai conseguir enxergar um pouco mais do que só o físico, né? E quando a gente fala, por exemplo, em insolação, né, tomar sol, né, grandes médicos hoje já estão, né, através de artigos científicos, estudos científicos, em todos os aspectos da saúde, já comprovaram que a gente precisa tomar o sol para a gente, né, estimular a produção de vitamina D, por exemplo. Ou de alguns hormônios que também nos geram prazer e felicidade, ou ação, né? Quantas vezes a gente
tá lá no frio, né? Tá trabalhando, né? E aí você tá morrendo de frio, aí você começa a ficar encorujado, você começa a ficar introspectivo. Aí você olha lá um trechinho de sol lá fora, você fala, deixa eu ir lá tomar um pouco do sol, tomar um pouco a energia do sol e a gente volta revigorado para o trabalho. Por quê? Porque o sol ele tem essa ação, essa função, aliás, de trazer ação, de elevar a nossa energia. A mesma coisa, a ventilação. Primeira coisa que eu faço aqui em casa, frio ou calor, quando eu acordo, é abrir a casa inteira, mesmo com frio, né? Por quê? Porque a energia, essa energia se faz, o vento, né, o ar, ele faz a energia circular, as energias estagnadas da nossa casa se movimentarem. É como aquela casa, a gente fala muito da casa desorganizada, né? A casa, porque tem que organizar, porque você precisa saber, né, a rotina da tua casa, mas é muito mais do que isso, né? Quando você tem lá um monte de coisa guardada num canto, num ambiente fechado, a gente tem todos os problemas anteriores, né? De mofo, né? Da qualidade péssima de ar que nos traz doença. E também essa questão da fluidez da vida, né? Da energia vital. Ar é nossa energia vital. Se você não deixa lá adentrar a tua casa que é externa e a tua casa interna, quem aqui faz meditação pode até escrever aí pra gente, né? Ou começou agora na quarentena. Conheço muitas pessoas que começaram a meditação agora na quarentena, com aulas online incríveis, né? E tem obtido assim resultados maravilhosos, né? Em benefícios ao mental, do mental, emocional e à saúde física também. Então, ar é energia vital. Então, a gente precisa também ter essa troca energética com essa ventilação natural, com esse sol dentro da nossa casa, para que traga esses benefícios para a gente. E normalmente essa pessoa que... Isso vem da iluminação natural também, né? Quando a gente tem o sol adentrando aí a nossa casa, a gente tem iluminação natural. Quantos benefícios, né, nós temos para a saúde? Isso também tudo comprovado com artigos científicos. Quando a gente, né, interage com esses elementos da natureza. E aí a gente fala, por exemplo, da qualidade do ar, né? Normalmente aquela pessoa que quer, né, fechar tudo, que ela quer ficar naquele espaço confinado, é uma pessoa, aqui ó, o Valdir falando, eu faço meditação show, ajuda em tudo na vida da gente, traz muitos benefícios para a vida da gente, com certeza, né? Com certeza, né, Valdir? Diogo também entrou, Dani, Ana Lu, bacana. É sensacional. E quais são as portas da nossa casa? Só finalizando aquele item, né? Quando a pessoa está muito fechada para si, ela não deixa esse ar entrar dentro da casa dela. Então, normalmente, quando você está com a casa muito fechada, começa a perceber, você não está fechando todas as portas, fechando todas as janelas, sem a permissão desses elementos entrarem na tua casa. Pode perceber que você está se tornando uma pessoa que não está interagindo com o externo. De qualquer forma, você está tentando se proteger. Você está, ou por qualquer, né, motivo, você não está querendo interagir com o que está acontecendo lá fora. E isso é negativo, né? Porque você pode até entrar num processo de depressão. Uma pessoa, né, que fica só naquele mundo dela. Nós vivemos e caminhamos numa evolução para interagir com as pessoas e aprender com o outro, né? Então, repara quando você tá com a casa muito fechada, que você não quer você não quer papo com ninguém. É porque você não tá querendo interagir essa troca de energia com o externo. Só que aí a gente tem na casa duas portas de entrada para esses elementos, né? A energia do sol, a iluminação natural, o vento, o ar, né? Quais são as portas que esses elementos entram na nossa casa? Através das portas e janelas. E quais são os códigos que eles nos dão? Normalmente, a janela está vinculada aos olhos.
E a porta está vinculada à boca. O que isso significa, Elaine? Qual é o código que a natureza nos passa com isso? Normalmente, quando você fecha muito janela, quando você não deixa essa energia entrar, esse elemento entrar na tua casa, normalmente é uma pessoa que ela está de olhos vendados para algo que está acontecendo e ela não quer resolver porque vai doer, porque vai machucar, porque vai sair da zona de desconforto. Eu aprendi isso essa semana, adorei, né? Não é zona de conforto, né? Se fosse conforto, a gente ficaria, né? Para a zona de desconforto. Então, normalmente é aquela pessoa que está colocando uma venda nos olhos para não enxergar além, tá? Então, quando a gente tem problemas também na janela, né, com essa entrada da ventilação, iluminação e sol, é relacionado aos olhos, tá? E pode ser no físico também, tá? Problemas físicos nos olhos também. A porta é a entrada maior de energia dentro da casa, né? Onde por mais entra vento, é onde entra energia Ti. Tanto que tem algumas escolas do Feng Shui que consideram a porta de entrada como ponto inicial para o desenvolvimento de um projeto, né? Algumas escolas. Por quê? Porque a porta de entrada é a boca principal da casa, né? E aí vamos falar das outras portas, né? Porta emperrada, porta que não abre 90 graus, o ar não abre 90, o ar não entra 100%. E é muito interessante que é tudo um processo de evolução, né? É muito interessante isso, porque é como se a gente tivesse várias cascas, né? E na Kabbalah a gente chama de clipotes, né? Que são cascas que a gente não enxerga. E conforme a gente vai evoluindo ou buscando essa evolução, essas cascas vão se rompendo e a gente consegue, né, abrir o olhar e ir enxergando mais coisas. E aí eu vou dar um exemplo, deixa eu só ler aqui a mensagem aqui da Tila. E um apartamento que praticamente não bate sol, querida. Meus avós moram num AP Face Sul, me preocupo bastante. No apartamento Face Sul, Tila, é invertido. Normalmente o sol, ele vai bater no final da tarde, né? Mas se você perceber, é um ambiente com um pouco menos up do que um local que bate mais sol, tá? A face norte, por isso que as pessoas quando querem comprar apartamento e casa, elas querem face norte. Por quê? Porque o sol bate de manhã nas áreas sociais e no final da tarde esse sol tá batendo mais ali desculpa, ao contrário. De manhã bate nos quartos. E à tarde os quartos ficam mais frescos porque esse sol tá batendo na área social. A face sul, como é dos seus avós, normalmente o sol vai estar batendo à tarde. Então eles vão ter um quarto mais abafado. Não bate praticamente sol, né? Então é importante que eles tomem essa insolação, peguem essa energia do sol de qualquer outra forma. Ou numa caminhada, né? A minha mãe, por exemplo, é assim, a casa dela é super face sul. Além de tudo, tem 2 casas maiores nas laterais. Então não bate sol lá de jeito nenhum. Então ela tira a parte da manhã para tomar sol. Quando ela vem aqui para minha casa, então, ela tira um período do dia para ela ficar lá 30 minutos, 20 minutos no sol, em algum ponto do jardim que bata sol, tá? Mas se não bate sol, peça para que eles, né, usufruam da ventilação natural, tá bom? Ó, tá vendo? É isso mesmo, eles têm sentido muita falta do sol na quarentena, não bate sol, AP super gelado. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o sol, ele traz, Tila, essa energia vital também pra gente, né? Essa energia de alegria, de ação, de motivação, tanto que no verão a gente tá muito mais disposto para sair, passear, e no inverno a gente quer ficar embaixo da coberta, sem conversar muito, né? Tanto que é muito comprovado que o maior índice de problemas emocionais estão nos países que tem um clima mais frio. Então é importante sim ficar de olho neles, Tila, cuidar deles e de repente promover essa energia que o sol infelizmente não adentra aí no apartamento deles de outra forma, tá bom?
O Anselmo também diz aqui, o uso de cores nesses ambientes pode ajudar, tipo cor laranja. Isso mesmo, Anselmo. As cores também têm uma vibração, né? Tanto que está relacionado, né, ao elemento da natureza. Se a gente perceber, né, o sol ele tem essa cor alaranjada, essa cor amarelada, que são as cores quentes, né? Vermelho, laranja, amarelo. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com o excesso das cores quentes, né, para suprir essa relação com o sol, porque pode gerar algo inverso da pessoa ela ter. Tudo tem que ser feito com harmonia, né, gente? Mas dela ter muito estresse, muito agitada. Aí a pessoa fica extremamente agitada quando ela tá num local com cores muito quentes. Mas sim, Anselma, as cores também podem ajudar, sim, nessa vibração mais alta da ação. E as cores quentes, elas têm esse poder. Eu sou apaixonada por laranja, né? Imagina, leonina, signo do fogo, não ia gostar de laranja, né? Amo laranja, mas também tem que ser com harmonia. Bacana. Então, eu ia dar o exemplo para vocês falando lá da questão da gente enxergar esses códigos da natureza. Então, não se culpem se vocês não enxergam, ou eu falando agora aqui, vocês... Caramba, caiu a ficha. Por quê? Vou dar um exemplo meu mesmo, tá? Gente, há tempos que eu trabalho com Feng Shui, há tempos que eu estudo metafísica, há anos que eu trabalho espiritualidade, há anos que eu estou envolvida com arquitetura e design de interiores desde a minha adolescência. Projetos de Feng Shui, eu inicio um projeto olhando a porta de entrada. E sempre nos projetos dos meus clientes lá, gente, não pode ter barreira na porta de entrada, não pode ter barreira na porta de entrada, não pode ter barreira na porta de entrada. Um quadro eu resolveria para ambientes pequenos. Já respondo também, tá? Capulana, já te respondo também dos quadros. E aí, eu acho que, assim, eu avalio minha casa de tempos em tempos, porque dependendo do nosso processo evolutivo, o que eu estou emanando e o que eu estou somatizando também vai mudando. Então, a casa é um organismo vivo, ela também vai se modificando. Então, essas interferências a gente faz com ad eterno, tá? E aí, um dia, olhando para minha porta de entrada, eu falei, meu Deus, eu tenho uma poltrona que pega uma parte na porta de entrada da minha casa. Eu tinha uma poltrona, gente. A poltrona não era pequena, era uma poltrona até que razoável. E a minha porta de entrada não abria 90 graus. Então, e aí caiu a ficha. Eu falei, não, tá tudo certo. Não era para eu enxergar um processo evolutivo. Agora que eu enxerguei, deixa eu colocar essa poltrona para outro lado, tá? Então, às vezes tá ali na nossa cara, mas a gente tem a venda no olho, como eu disse agora, das janelas, né, que estão relacionadas, que aí a ventilação dá o ar, né, com essa barreira com as janelas, e para a visão dá pra gente esse start de, opa, eu não tô enxergando alguma coisa, tá? Então, respondendo lá dos quadros, os quadros também, né? Os quadros, por exemplo, que remetem à natureza, também trazem pra gente essas sensações, né? Não tanto quanto a energia dos elementos, né? Quando você vai lá e pisa numa grama, ou quando você vai lá e abraça uma árvore, né? Você olhar para um quadro de árvore também, né? Te traz através do olhar, né? Leva essas emoções para o cérebro e transforma também em sentimentos. Então, é válido em sentimentos e sensações de bem-estar. É válido também, tá? Não tão quanto você ter ali o elemento mesmo presente na tua vida. Bacana, então respondido. Então, falamos das janelas, né? A porta, quando a gente tem problemas na porta, barreira do ar na porta, barreira da insolação na porta, insolação normalmente, né? Porque a gente normalmente não deixa a porta aberta para entrar sol, diferente da janela. Mas de tempos em tempos, eu gosto muito de abrir a minha porta de entrada e deixar, né, a energia circulando. Porque a gente tira todos os miasmas, aquelas energias de cansaço, as energias de estresse ou as mágoas, né? Isso começa a circular. Quando a pessoa ela tem problema na porta, está vinculado a pessoa não deixar a vida fluir corretamente. É aquela pessoa que acredita em obstáculo. Ou que ela direciona o problema dela para o outro,
né? O problema tá na porta dela, mas ela tá dizendo que o problema é da qualidade da porta. É ela que colocou a barreira, né? É ela que colocou lá a poltrona, a bendita poltrona lá na abertura da porta. E, ai, obrigada, Tila. Obrigada, Val. Seus lindos. E aí ela não deixou, né? E aí vai culpar o outro ser humano. Não, né? Então, cai a ficha, vai lá e conserta, vai lá e mexe, porém, mexe aqui dentro também. Não tem milagre, né? Quando a gente faz um projeto de harmonização de ambientes, que a gente utiliza todos esses elementos da natureza e eu consigo identificar, né, esses momentos da pessoa que mora ali naquele local por conta desses códigos, eu deixo muito claro. Em primeiro lugar, esse projeto não é definitivo. Por quê? Porque você... Que bom que não é definitivo, né? Que bom que a gente continua evoluindo, né? Que bom que a gente não vai ficar estagnado, porque enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai continuar nesse processo de acertar e errar. Então, não é um projeto definitivo, é um projeto de correções que trazem ferramentas, esses códigos trazem as ferramentas para que a gente busque a correção interna, ok? E essas correções, elas mudam conforme, né, a nossa vida vai passando, vai mudando. Por quê? Porque as necessidades vão se alterando, né? De repente, o que era bom para mim ontem já não é bom hoje. Tive um exemplo hoje na minha vida, né? Ontem à noite eu falando uma coisa, hoje de manhã eu vivenciei algo que eu falei, nossa, isso não é mais para mim, né? Isso não é mais não tá mais no meu roteiro, porque a vida vai se transformando. Mas se a gente observa, pega essas ferramentas para buscar essa transformação, a gente continua subindo, né? O que não dá é para ficar na zona de desconforto, né? Apontando para o outro. E graças a Deus a gente, né, o Criador trouxe todos esses elementos para nos, né, nos dar uma direção, ok? Ó, a Proeide tá falando, minha linda, sou apaixonada por animais. Nos fale um pouco sobre animais em casa. Ah, é tudo, né, Pro? Animais, né, é pura natureza, né, puro amor, né, pura dedicação, né? Eu vejo, principalmente agora na quarentena, eu tenho 6 animais, né? E eu tenho que ficar me policiando. Bom, aqui onde eu moro tem um monte, né? Animal silvestre tem de monte, né? Eu falo que aqui na minha casa não tem rato nem barata, mas tem cobra, tem escorpião, tem outras coisas. Então tem um monte de bicho em volta, mas eu tenho animais também aqui dentro de casa. E eu tenho visto muitas pessoas na quarentena adotando, né? Animais ou comprando, enfim, animais. Por quê, né? Animal é pura vida, né? Pura energia do Criador, né? E a gente vê uma diferença entre os animais e o quanto a gente aprende com os animais, né? Principalmente a questão da doação de amor, a questão da resiliência. Quem tem aí um animalzinho? E o que aprende com ele? Escreve pra gente aí o que aprende com esse animalzinho. Eu aprendo o tempo inteiro, né? Eu tenho gato e cachorro. Cachorro, por exemplo, eles têm uma conexão de doar amor. A conexão maior dele é nos ensinar sobre o amor incondicional. O gato, ele já tem uma sintonia de transmutar a energia e nos auxiliar, né, no descarrego de estresse e tudo mais. Claro que ele doa muito amor também. Antes de eu ter gatos, ó, a Capulana falando, tenho 3 gatos, cada um com um temperamento diferente. Incrível, Capulana. Incrível, é isso. Eu tenho 3 gatos também completamente diferentes. É muito interessante. E cada um ensina pra gente alguma coisa, não é isso? Se você olhar os seus 3 gatinhos aí, que tem temperamentos diferentes, cada um te traz uma mensagem, né? O gato, normalmente... Gente, é 4h25, é isso? Gente, a gente vai acabar daqui a pouco a nossa live e eu não falei a metade das coisas que eu ia falar pra vocês. Vamos fazer uma outra live, vamos fazer a próxima pra gente continuar esse assunto. O que vocês acham? Escreve aí se vocês curtiram pra gente fazer uma outra live, porque essa já acabou. É isso mesmo, é 4h25. Ó, o Anselmo tem um cachorro e 2 gatinhas, o Anselmo. A Ana Lu faz a segunda live, vamos fazer então
Próxima live a gente vai fazer pro Age aí falando, gostou também, que live maravilhosa. Parte 2, vamos. Tem muita coisa pra gente falar, coisas incríveis que a gente pode já mudar, principalmente nesse período de quarentena, o quanto a gente pode auxiliar, né? Pegando esses códigos da natureza, o quanto a gente pode auxiliar a gente e a nossa família e até os nossos amigos. Só finalizando antes da live, a Tila falando, adoro, faz outra, please. Vamos falar com certeza. A Marcela também bacana. A Rô, Rô, você tá aí? Beijo pra você. Só para finalizar, antes da gente terminar, então a live, só tirando esse gancho aí dos gatos, eles fazem essa transmutação de energia incrivelmente. Incrivelmente. E como a Capulana disse aí, cada um tem um temperamento. Aqui eu tenho uma gatinha que eu começar um estado de meditação, ela vem comigo. Eu fazer qualquer trabalho de estudo mental, ela vem, fica comigo, ela fica no meu colo. Então, esses sinais, né, com os animais é incrível. E com esses animais domésticos, mas a gente tem aí também códigos com as pragas, pulgas, carrapatos, formigas, abelhas, passarinhos, que não são pragas, claro, né? E a gente também tem esses sinais. Então, vamos, né? Semana que vem, vamos continuar esse assunto, tá? Eu vou separar mais alguns elementos aí da natureza que nos trazem muitos códigos poderosos para que a gente busque essa transformação interna tão saudável. E de graça, né? Basta olhar, basta abrir os olhos, limpar as nossas janelas da nossa casa para que a gente possa enxergar, absorver e transformar. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Espero encontrar com vocês então na quarta que vem, para a gente fazer a parte 2, né? Falar mais de outros elementos da natureza e começar aí as nossas transformações. Mas acho que com o que a gente falou hoje já dá para vocês começarem a pensar aí um pouco se faz sentido para vocês aí na casa de vocês, tá bom? O que eu não respondi, por favor, me mandem aí pelo direct, eu vou ficar muito feliz, né, em responder para vocês, para a gente ajustar isso e vocês terem esse benefício. Fiquem com Deus, até a próxima live. Beijo grande.